Senhor Jesus Cristo, quando nós aproximamos deste lugar, quando nós entramos na igreja, ou quando nós entramos em contato com Deus, através da Bíblia, da mensagem, dos hinos, da oração, duas coisas chegam em nossa mente: algo nos animando e algo nos desanimando. Chega em nossa mente a acusação, a reprovação, mas também chega a eleição, predestinação. Nós sempre teremos que lidar com isto. Paulo lidou com isso quando disse: o bem que devo fazer não faço, mas o mal sempre está comigo. Algo nos anima e algo nos desanima, algo nos condena, algo nos salva, nos dignifica. É por causa dessas duas naturezas, é por causa dessa dimensão que nós vivemos ainda, com a alma redimida e o corpo no compasso, chegando para a redenção também. Esta é a nossa luta. Senhor, receba os hinos que foram cantados. Foram hinos inspirados. Todos os hinos cantados são inspirados. Quem vai cantar tem direção para cantar, para escolher os hinos. É a forma de adorarmos a Deus cantando. Receba os hinos, Senhor Deus, porque partiram de lábios sinceros, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Abençoe também a sua palavra. Toma-nos em tuas mãos. Tira de nós toda indignidade, todo complexo, toda ansiedade que atrapalha, que atropela. Ó Deus, ensina-nos a estarmos no seu tempo. Abençoe as transmissões, as igrejas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nesta noite, né? O tempo de Deus, né? É o terreno da nossa vitória no tempo de Deus. Se o tempo passa ou você adianta, sempre você vai encontrar o inimigo numa situação desfavorável a você, né? Mas quando você enfrenta o inimigo no tempo de Deus, sempre você vai pegar o inimigo desprevenido. Porque o inimigo tenta nos pegar desprevenido. É a maior arma. Maior arma é sempre surpreender. Surpreender. Pegar de surpresa, né? É uma tática, né? E o inimigo tem essa tática de nos pegar de surpresa. Deus não age assim. Que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Mas o rapto não será assim também? A surpresa, né? Não.
Só não sabemos o dia e a hora, mas para nós não vai ser surpresa, porque nós já estamos esperando, né? Então, Jesus não arma armadilha. O diabo arma armadilha. Por isso que ele está ao nosso derredor para nos tragar, para nos surpreender. Então, quando estamos na vontade perfeita de Deus, no tempo de Deus, vamos assim dizer, quase que não tem como o inimigo te surpreender, né? Não é assim? Você está protegido, né? Se você tem uma propriedade, tem um quintal que é cercado, você fica na beirada da cerca, onde o inimigo chega, você pode ser surpreendido. Está na divisa, né? Mas se você fica no centro daquela propriedade, então você vê ele chegando. Você vê ele chegando, ele vai ter que chegar até você, ele vai ter que atravessar a divisa, né? Se você já estiver na divisa, ele pode te pegar, né? Aqui é uma jaula, né? Chega na jaula, como um menino, alguns anos atrás, chegou na jaula do urso, tomou um tapa do urso, né? Mas teve que pular cerca, pular barreira e chegar lá, tanta coisa, né? Mas a luta lutada no tempo de Deus, no terreno próprio, você pode contar com a vitória. Amém? E uma das táticas do inimigo é nos tirar do tempo. Não tem coisa melhor para tirar do tempo do que essa tal de ansiedade, né? Que é um dos males que aflige as pessoas no mundo, na igreja. Porque a pessoa que é ansiosa, ele é ansioso no trabalho, atropela lá no trabalho, né? Atropela o chefe, atropela a empresa, atropela os colegas, por causa da ansiedade. Se está na escola, atropela todo mundo também, por causa da ansiedade, né? Ansiedade. Se está na igreja, como diz o ditado, onde vai o ferro, vai a ferrugem. Atropela todo mundo, né? Ansiedade. Vamos depositar tudo isso aos pés do Senhor e vamos esperar o tempo, né? Nem tudo que você não entende ou eu não entendo está errado. Somente o tempo mostra certas coisas, confirma certas coisas. Então Deus abençoe vocês aí pela internet. Deus abençoe vocês, a igreja que está em Óleo e a igreja que está em Lençóis Paulista. Domingo à noite estaremos aí em Lençóis Paulista, culto de Santa Ceia. E amanhã estaremos em Bauru, culto de escola dominical, né? Escola dominical, culto de ensinamento. Para a gente aborda muitos assuntos na escola dominical. Está ligado ao amadurecimento da igreja. Isso é muito bom. Deus abençoe os irmãos pela internet. Lá em Goiânia, irmã Terezinha, Candine, né? Schneider, Deus abençoe, né? Em Jataí também, de Goiás. Goiânia, Goiás, Jataí, de Goiás, irmã Fabiana. Em Agudos, irmão João e família, irmã Nina. Avaré, irmão Valdir Andrade, irmã Senise Andrade. Irmão Josias e família. Em Bauru, irmão João Laerte, irmã Fátima. Botucatu, irmão André, irmã Noemi. Irmão Paulo, irmã Zoraide, irmã Bianca.
Também irmão Jurandir, irmã Cida, irmã Márcia, irmão Fernando. E em Jaú, irmão João Moreira, irmã Romilda, irmão Ayrton Moreira, irmã Rose. Em Óleo, irmão Estevão Beraldo, irmã Deolinda e Ana Elisa. Pardinho, irmã Dina, Piraju, irmão Moisés. Irmão Moisés Schneide, né? Então só foi a irmã Terezinha para Goiás, né? Deus abençoe todos vocês, que Ele nos ajude mais uma vez, né? Quantos creem que Ele ajuda? Quantos querem receber ajuda? Porque às vezes Ele ajuda, mas a pessoa não quer ajuda, né? Sempre tem gente que é assim, né? Chama-se orgulho, né? Deixa que eu me viro. A pessoa fala, não. Deixa que eu me viro. É bom receber ajuda, né? Falei isso domingo na ceia em Bauru. Pessoa, ó, sou fraco, pastor. Então conta comigo que também sou fraco. Olha, não dou conta, sou falho. Então conta comigo também, não dou conta não, eu sou falho. Ainda tem pessoas que se afastam da igreja, acaba caindo, né? Mas cair é bíblico, né? Cair é do homem, levantar é de Deus. Mas o problema é, eu disse, um irmão caído, uma irmã caída, um moço caído, uma moça caída, recusar querer ser ajudado para levantar. Aí é que está o problema. Está caído, está caída, mas não quer ajuda. E Jesus fica de braço cruzado. Não quer ajuda. Então é sério, muito sério isso aí, né? Se você está nessa condição, que uma pessoa que cai na rua e não levanta, acontece isso? Acontece. Caiu, bateu a cabeça, desmaiou. Teve um infarto, um derrame, caiu, não levantou. Ou encheu a cara de cachaça, caiu, só vai levantar no outro dia seguinte, né? Mas qualquer pessoa dessa, se você chegar, ele vai aceitar o socorro. Isso é no natural, né? Agora, você imagina se a pessoa não aceita o socorro? O que tem que fazer? Né? Tem que fazer. Caiu, não quer levantar. A menos que tenha problema mental. Mesmo que seja um velho teimoso, uma velha teimosa. Não, eu vou ficar aqui. O que a família vai fazer? Vai chamar socorro. Vai chamar o SAMU. Vai chamar a polícia. Vai chamar mais alguém. Vai botar uma camisa de força. Tem que internar. E às vezes vai pegar uma pessoa assim, complica, né? Um pega daqui, tu pega de lá, pega no braço, tu pega na perna e tem que levar, tomar remédio, dar uma injeção, algo assim. Machuca às vezes, né? É assim que Deus faz, né? Corrige e açoita todos quanto tem por filho, mas com a intenção de salvar. Muito bem, nós devemos ter sede por essas coisas. Vamos falar um pouco da mensagem sede. Vamos colocar em pé e ler Evangelho de São João, capítulo 6. Versículos 51 a 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, um sermão desse aqui deixava os fariseus, saduceus, aqueles homens religiosos, eu vou falar.
complicado. Vamos assim dizer, eles poderiam dizer, esse homem é muito arrogante. Já tinham ouvido falar nele, mas agora... Você sabia que a nossa convicção, nós temos que ter convicção. Nós temos que ter revelação. Nós temos que ter definição. Mas quanto mais revelação, mais definição, mais posição, mais inimigo se atrai. Porque menos você vai ser entendido. Porque dizer uma coisa dessa, quem conhecia ele desde pequeno, via onde ele morava, com quem ele andava, então eles tinham isso contra ele na acusação para crucificá-lo. Eles vão juntando as coisas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Olha só que coisa. Que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este sua carne a comer? E quem é que eles estavam questionando? Eram os discípulos? Era o mestre. Era Jesus. Então essas coisas consolam o pregador. Isso me consola. Porque se Jesus, né, que habitava nele a plenitude da divindade, quem sabe foi na porta da igreja que fizeram isso? Será que foi assim? Então disputava os judeus. Como nos pode dar este sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus, ele falou que ele era o pão vivo que tinha que comer. Mas como ele viu que a coisa teve um alvoroço, Jesus falou: não, deixa eu dar uma parada por aqui, porque parece que o negócio não deu certo. Não, ele falou: agora eu vou entortar a ponta do prego. É isso mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É agora que eles ficaram furiosos, mano. Alguém podia cutucar o Jesus: escuta, o senhor vai continuar falando isso aí? Olha como é que a coisa vai ficar preta, hein? Os homens agora, para com isso. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha, a coisa foi ficando difícil para os religiosos carnais. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém? Que Deus nos abençoe a não fazer parte desse grupo aqui de judeus, né? Que ficavam disputando o sermão. Falou esse negócio aí, mas e o que é isso aí que falou isso aí, isso aí, isso aí? Você crê que você é um eleito? Então você veio predestinado para crer nessa mensagem, nessa Bíblia. Dê tempo às coisas.
Pode sentar. Eu pensei, diz o profeta, eles não entenderam o que o Senhor Jesus disse. Os próprios judeus, também os seus discípulos. Mas ali houve dois comportamentos e duas reações. Uns ficaram disputando e contendendo, e o outro grupo ficou quieto. Sempre vai existir isso. Porque Jesus disse, eles vão entender, o profeta disse, se eles não entenderam o que o Senhor Jesus disse, como eles vão entender a um estúpido como eu? Se o profeta se coloca na condição de estúpido para ser entendido, eu fico aonde, né? Uma quantidade de estúpido muito mais do que ele. Como é que vão me entender? Mas Jesus se deparou com essas duas classes, o irmão Brana se deparou com essas duas classes, e a gente se depara também com essas duas classes. Eles não puderam nem mesmo entendê-lo tão claro como ele foi. Ele disse ali um dia, a não ser que vocês comam o corpo, o sangue, bebam o sangue, como o corpo do Filho do Homem, não tem vida alguma em vocês. Ele não explicou isto. Ele seguiu em frente, isto é certo, vem. Bem, eles disseram, este homem é um canibal. Olha, a lei não permitia comer nem carne sufocada de animal. Agora vem um homem dizendo que tem que comer a carne, ele bebeu o sangue dele. Mas numa outra mensagem o profeta disse que Jesus fez isso de propósito. Ele fez um teste naqueles que estavam seguindo a ele. O profeta disse que tinha muito parasita seguindo Jesus. Então ele deu uma chacoalhada para ver quem era mesmo. Deus faz isso de vez em quando, é uma peneirada. Notem isto. Ele seguiu em frente. Bem, eles disseram, este homem é um canibal. Quereríamos nós comer o seu corpo, beber seu sangue. Ele é um vampiro. Ele quer que viremos vampiros. Vem, estes intelectuais, no intelecto, religiosos, aqui. Mas ele disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entendendo ou não, ela segue. Você crê que essa mensagem é a voz de Jesus? Então, entendendo ou não, segue. Agora, se essa mensagem está aqui na sua cabeça, aqueles que têm a mensagem na cabeça ainda, vão chegar nesse ponto. Muitos já chegaram. Escandalizaram com o Mombrana, com isso, com aquilo, e acharam defeito ele, foram embora. Como é que pode ser isso? Eles dizem assim. Mas a ovelha ouve a voz. Você ouviu a voz, você foi salvo. Você foi redimido. Não é suficiente isto? Ninguém pode vir, veja, a mim. Elas ouvem a minha voz. Vem, isto viria ao eleito. Deus elegeu através da presciência aqueles que o Pai. Ninguém pode vir a menos que o Pai o traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá. Eles compreenderão isto. Mas os discípulos não compreenderam também. Mas qual foi a reação?
Se é o mestre que falou, se é o mestre que falou, eu não entendi, mas eu sei que o mestre sabe o que fala. Se está na mensagem, foi a mensagem que falou, foi Deus que falou, eu não entendi, mas a mensagem, Deus através da mensagem, Ele sabe o que fala. Amém? É a reação. Aqueles discípulos não puderam compreender isto, mas eles creram nisto. Vem, isto é correto. Se você crê nisto, eu não posso compreender muitas coisas. Mas um profeta não pode compreender muitas coisas? O próprio profeta disse: Deus não revela tudo nem aos seus profetas. Nem aos seus profetas ele revela tudo. Agora, nós não estamos preocupados com esse tudo. Nós estamos preocupados com aquilo que teria que ser revelado, que seria o suficiente para o nosso arrebatamento. Então, isso nos basta. Não vamos ficar esquentando cabeça, escarafunchando mensagem, Bíblia, para dar resposta para certas pessoas, certas perguntas, e lá no milênio, isso, aquilo e coisa e tal. Tudo bem, a gente pode ir na mensagem, está aqui assim. Mas a principal preocupação nossa é ter o Espírito Santo e manter o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo e mantém o Espírito Santo, existe uma promessa que diz: Ele nos guiará em toda a verdade. Conhecimento. Você sabe, o evangelho de Satanás é o conhecimento. Você sabia disto? Ele pregou isso no jardim do Éden para Eva, e ela foi enganada através do conhecimento do seu evangelho. Agora, por que o Mombrana lançou mão de tanto conhecimento, vamos assim dizer, da história da igreja, isto, aquilo e tal, está na mensagem? Muitas vezes nós lançamos mão de certos recursos, para quê? Com um objetivo: ajudar, facilitar a compreensão, a conscientização da igreja sobre determinado assunto. Só tem este objetivo. Caso contrário, não serve para nada. Você sabe, o evangelho de Satanás é isto. Você sabia disto? Ele pregou isso no Éden. Eva foi enganada através disto. Agora, tem puxado toda a raça humana com isto. Isto é exatamente correto. Eles tomaram programas educacionais, os colocaram na igreja. Teologia, seminário, todos eles estão lá, mas não na palavra de Deus. Não, Senhor, você não conhece a Deus através de cultura, ou de conhecimento, ou de grau de escolaridade. Você não conhece a Deus através de saber como, aprendendo matemáticas, pronunciando palavras difíceis. Não. Paulo era um homem inteligente. Olha que exemplo que Deus deu. Eu já falei sobre isso, né? Por que Deus não cruzou o caminho de Paulo antes, né? Deixou o homem tão longe, tão longe, tão longe. Estudou tanto, estudou tanto. Por que Deus permitiu que Paulo participasse da morte do Estevão, um irmão? Que coisa! Ele não cruzou o caminho dele, porque não deixou o Paulo doente naquele dia de cama, Paulo sem levantar. Paulo não vai trabalhar hoje, vai ficar em casa. Aí eles tinham pego Estevão, Paulo não ficava nem envolvido nisso. Por quê, hein? Por que tinha que ser assim, hein?
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vocês notaram como que cristianismo é diferente de religião? Denominação coloca na nossa cabeça religião. Deus coloca cristianismo no nosso coração. Você já meditou nisso? E agora os porquês da sua vida. Precisava Paulo carregar aquela mancha? Precisava Davi carregar aquela mancha? Precisava Jacó carregar aquela mancha? Precisava Abraão carregar aquela mancha? Precisava você carregar essa mancha? Você, eu, nós, carregar essa mancha? Notem bem isto. Conhecimento, cultura. Paulo era um homem inteligente, mas quando ele chegou para Cristo e recebeu o Espírito Santo, foi aos Coríntios e ele disse: eu nunca cheguei a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana. Embora ele pudesse ter feito isso, que ele tinha recurso. Ele tinha recurso. Ele abriu mão disso. O duro é quando a pessoa não tem recurso, quer enfrentar o pavão. Você já viu gente que não sabe falar o português correto? Não é defeito, né? Aí ele quer falar difícil. Ele acha que falar bonito é falar tudo no plural, né? Falar bonito é falar tudo no plural, encher de S, entendeu? Botar L, né? No fim ele acaba falando galfo. Agora eu estou falando bem o português, hein? Gosto de comer com galfo. Fizemos um churrasco esses dias, foi com calvão. Olha, o irmão aprendeu a falar o português, hein? Que coisa, hein? Mas isso aqui, ó. Você não conhece a Deus através de saber como, aprendendo matemática e pronunciando palavras difíceis. Pensou? Paulo deixou disso. Duro quando alguém corre atrás disso, né? Você sabia uma palavra correta? Isso é normal, né? Se a gente fala alguma palavra errada, né? Se você fala galfo, é garfo, viu? Não é galfo, não. Não, isso é uma coisa simples, né? Tudo que podemos acertar, a gente acerta, né? Então, é simples isso. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele deixou isto. Ele não usou isto. E ele tinha isso. Embora ele pudesse ter feito isso, mas venho na demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas em Deus. E como ele foi usado poderosamente. Tomou um Lucas, que era um homem também, um doutor. Um Apolo, que era um advogado. Um Paulo, que era um mestre no judaísmo. Fariseu de fariseu. Ia ser o próximo homem da religião do dia, assim que Gamaliel morresse. Que coisa. E Deus tirou tudo dele. Entendeu? Tomou um Pedro, que era um ignorante em relação à escola, não tinha nada. Falou: a chave é sua, você que vai abrir a porta. Agora lê as cartas de Pedro. Ah, mas esse homem que deve ter feito teologia, não é possível escrever umas cartas dessa aqui. Acho que depois que Jesus morreu, Pedro deve ter entrado no seminário, deve ter estudado. Olha como é que escreveu umas cartas. Notem bem isto. Por que ele fez isto?
para que a fé do povo não se apoiasse na sabedoria de um homem, mas em Deus. O homem passa, a religião passa, o sistema passa, a palavra não passa. Agora, às vezes fazemos programas para a igreja. Eles também chamam por seu pastor. Está falando de não se basear em sabedoria de homem. A igreja vai votar para pastor. E eles dizem, bem, esse pastor, agora, ele tem 2 diplomas de universidade. Ele aprendeu psicologia por 4 anos. Ele fez isso, aquilo, aquilo outro. E eles votarão naquele tipo de homem. Por quê? Em vez de um pastor que crê ser a palavra de Deus inspirada e ser Deus, e que pregará a palavra não importando como sintam as pessoas acerca daquilo, se ele prega inspirado. Mas se ele tem uma mente comprometida e política, ele vai pregar para agradar o povo. É o que acontece nas denominações. Deus disse a Ezequiel, vocês sabem disto, pregue isto, crendo eles isto ou não. Crendo ou não, pregue. Porque estamos pregando para a salvação e para a condenação. Crendo ou não. Você pregue isso de qualquer forma. Vem, certo? Eles aceitando isto ou não, aquilo é isto. Eles não aceitaram a Jesus. Ele seguiu em frente pregando isso da mesma forma. Vem? Em vez de um verdadeiro pastor que realmente pregue a palavra e crê em Deus, eles tentarão trazer o intelecto, o homem que tem a melhor educação, o homem que pode se colocar no púlpito e não tomar mais do que 15 minutos, para que então eles possam voltar rapidamente para casa e irem alguns fazendo outras coisas, ou os ricos apanham seus carros envenenados e saem, e eles podem ir à festa de twist e tudo mais. E isto, é só isto, não é nada mais do que uma poluída educação híbrida. Isto é certo, isto é exatamente o que é isto, isto é correto, mas o que é isto? Isto satisfaz o gosto deles. Vê? Isso satisfaz o gosto do membro de uma igreja mundana. Isso não satisfaz o gosto de um santo. Ele tomará a palavra cada vez. Amém. Mas eles dizem, bem, agora essas pessoas estão somente um pouquinho fora de suas mentes. Elas simplesmente elas não pegam isto. Elas estão tentando viver um dia que passou. Que passou, irmão? Quem gosta de viver do passado é arqueólogo, que fica desenterrando coisa velha. Não adianta, gente. Quando Davi foi encontrar o Golias, tudo bem. Ele tinha a experiência do urso e do leão, mas ele teve que enfrentar o Golias. Não podemos viver de passado. Não, porque lá atrás eu fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Tudo bem. Sim, eu matei o urso, matei o leão, e agora? Agora eu vou correr de Golias? No passado, quando eu comecei essa mensagem, eu era valente. Era fiel, não pedia o culto. Precisa ver como é que eu era crente. A irmã pode dizer, precisa ver como é que eu era crente. Precisa ver como é que eu me vestia. Precisa ver como é que era. Sim, lá atrás você era. E hoje você é o quê? Nós temos que estar subindo, aperfeiçoando. Aperfeiçoamento é quando você sai do nível aprovado para um nível
superior. Quando você estava no nível aprovado e você desce, você tem que ser restaurado, restaurada. Aperfeiçoamento é quando você sai de um nível aprovado e sobe de fé em fé, de glória em glória. Então veja isto. Em vez de um verdadeiro pastor que realmente pregue a palavra, eles tentarão trazer alguém desta forma. E eles dirão: estão fora da mente? Simplesmente não. Elas não pegam isto. Estão vivendo de um dia que passou. Não é isso estranho? Eu venho aqui no Oeste e vejo que todos estão tentando viver nos dias que passaram. Eles sempre querem um pouco dos velhos antiquados dias de cowboy. E descendo até Kentucky, os velhos dias antiquados, rústicos das montanhas, eles querem agir assim. Tem programas disto. Não é assim? Tem muitos aí. Mas quando se fala da velha religião antiquada, eles não querem ter nada a ver com isso. Mas com a história dos avós, do bisavô, eles querem viver daquele jeito. Mas quando fala, vamos viver então a religião antiquada do Pentecoste, vamos celebrar, né? Você vê, o país nosso é assim, lá tinha o Kentucky, lá tinha o cowboy, era mais no Texas, e no Brasil nós temos o nordestino, o norte, o centro, o leste, o sul. Então, a cidade tem as suas comemorações, se vestem daquele jeito, e as carroças, e os ornamentos para lembrar dos passados e tal. Por que a igreja também não se reúne, as denominações, para lembrar da igreja primitiva? Não cortar o cabelo, não usar pintura, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo por imersão, a Santa Ceia com vinho, pão asno, lava-pés. Olha aí, vamos ver daquele jeito. Mas a igreja de Jesus Cristo está vivendo assim. Amém. Eu, Senhor, não mudo. Velhos dias antiquados. Eu venho aqui na época de rodeio. Eu vi que eles tinham uma mulher importante lá embaixo, com aquela coisa verde embaixo dos seus olhos, cabelos cortados bem curtos, um cigarro em sua boca. Ora, se eles vissem isto lá atrás, nos velhos dias, eles pensariam que ela estava com gangrena em algum lugar. Eles a deteriam. Se a sua mãe saísse vestida como vocês, a sua filha, se vestem hoje, o que aconteceria? Eu já falei muito disso. Eles a colocariam numa instituição de doentes mentais. Claro, porque ela saiu sem a sua saia. Bem, agora recordem, é a mesma coisa hoje. Lá atrás, se fizesse isso, pega que está louco. E hoje, qual a diferença? Está louco do mesmo jeito, só que não pega. Como é que está o mundo? Um gambá não cheira o outro. Um gambá não cheira o outro, está tudo fedendo. Não é assim? Tem pessoa que trabalha em certos lugares, certas empresas, certas indústrias, né? Que você fala para ela, escuta, como é que você aguenta esse fedor trabalhar lá dentro? Aí, depois de um tempo você acostuma. É isso aí mesmo. Depois de um tempo você acostuma. Por isso que nós precisamos de culto ainda. Por isso que nós precisamos de pregação, de ensinamento. Pregue isto a tempo, fora de tempo, corrija, redargua, ensine, exorte. O mundo está assim. Um gambá não cheira o outro. Não é assim?
Mas para Deus fede. Toda imundície do mundo para Deus fede. Toda sujeira do mundo, a imundície do mundo, fede nas narinas de Deus. Mas Deus não é espírito? Deus é espírito. Espírito tem nariz? Espírito tem nariz, sim. Espírito tem boca. Deus tem nariz, Deus tem boca. É? Como que é isso? Olha o nariz dele aqui, ó. Olha o nariz dele aí, ó. Olha o nariz dele aí, ó. Fede ou não fede? Causa náuseas em Deus. Ah, mas Deus tem estômago para ter náusea? Tem. Olha um estômago aqui, ó. Olha um estômago aí, ó. Olha um estômago aí. Está causando náusea em você. Em você. Porque Deus está em você. Não é assim? Mas o mundo está assim, um gambá não cheira o outro. Isso quer dizer, não incomoda. Cheiro vai pegando, cheiro vai pegando, cheiro vai pegando, cheiro vai pegando. Nossa, que mau cheiro, que fedor que está isso aí. Não estou sentindo nada. Não, mas o fulano está cheirando assim. Aí chega para a pessoa, não, você também está. Ah, por isso que você não está sentindo o cheiro, né? Diga-me com quem andas, direi quem és. Aí que está a questão, né? Não é o pastor exigente, não é legalismo. O ambiente onde você anda, aonde você convive. Esses dias, isso foi ontem, hoje, fui pagar o combustível no posto de gasolina, que eu entrei assim, saiu um camarada antes de mim de pagar. Eu falei, meu Deus, que cheiro de fumo. Ele não é que ele estava fumando, ele deve fumar dentro de algum lugar fechado, e a roupa estava curtida. Falei, que coisa, pior do que a fumaça. Ele saiu, ficou o cheiro, que nem o caminhão de porco quando passa na rua da estrada aí, ó. Esse dia eu estava sentado lá no fundo do escritório, passou um caminhão de porco na rodovia. Eu falei para o irmão Rogério, passou um caminhão de porco lá fora, senti o cheiro aqui dentro já. Fica o rastro. Ele saiu por um tempo, ficou aquele ambiente fedido. O moço falou, é verdade mesmo, né? Mas se tivesse um outro fumando, ele dizia, não, não estou sentindo nada não, você que é enjoado. Mas eu, você que é enjoado, você que é exigente, esse pastor aqui é exigente. Não, para mim está fedendo sim. Fede sim. O mundo está assim, não, mas para nós não. Deus é amor. Deus é amor, mas tem nariz. Ele ama, mas sente o cheiro fedido. Ele fala, olha, vai tomar banho, rapaz. Né? É como é que Deus ama, vai tomar banho, você está fedendo. Né? Não, o que você precisa? Quer uma ajuda? Quer um sabonete para você tomar banho? Quer uma ajuda? O que está fazendo? Por que você está nessa condição? Por que você vive assim? Com essa roupa assim e tal? Está tão errado. Que tem. Quer dinheiro para comprar outra? Se não tem dinheiro para colocar outra roupa, quer dinheiro? Conversa com o diácono. Fala para o diácono assim, olha, estou vivendo assim, colocando essa roupa, esse sapato, porque não tem dinheiro para comprar outra. A igreja vai comprar para você. Mas que está fedendo, está. Estão entendendo isso? Simples, né? Ou então, nosso nariz é seletivo. Se é amigo, não fede. Se é parente, não fede. Tá assim tudo, mas, né? Agora, se é um que a gente não gosta, pelo amor de Deus, aquele irmão tá, aquela irmã tá do jeito, mas se é parente, né? Você olha com cara feia assim e tal. Isso chama, sabe o quê? Embaraço, comprometimento. O irmão Branham não comprometeu a mensagem.
por nada. E nós também não devemos comprometer a mensagem por nada. Amém? Falando em fedor aqui, vai chegar num lugar esquisito aqui também, você quer ver? Então, a maneira que ela estava vestida colocaria numa instituição de doentes mentais. Claro, porque ela saiu sem a saia. Agora, recordem, é a mesma coisa hoje. Olha aqui o profeta está falando. O homem está apodrecendo em sua carne. Se estão passando pela meia-idade, entre 20 e 25 anos de idade, suas células cerebrais estão apodrecendo também. Você acha que é só o corpo? Parágrafo 166. Você acha que é só o corpo que está enfermo? Células cerebrais. Célula. Uma mulher sair sem roupa, isso não é normal. Isso é anormal, isso é mental. As suas células cerebrais estão apodrecendo também. Não tem. O povo tem ficado de tal modo que não tem compreensão. Não compreende. Não sabe o que significa decência. Agora, qual religião, vamos assim dizer, qual é o ensinamento na terra hoje que ensina decência para nós? Só a mensagem. Se nós não ficar pulando parágrafo, se nós não pegar o cordeiro e ficar tirando, comendo um traseiro aqui, comendo um olho ali, pega um filé mignon ali. Mas no Velho Testamento, quando imolava o cordeiro, comia tudo. Essa é a questão. Não sabe o que significa decência. Isso é demência. Demência. É no estado de espírito. Não está aqui o gráfico. O gráfico não está aqui. Espiritual. Demência. Ansiedade, demência. Patologia, demência. Fraqueza. Demência. A pessoa pode andar para a rua, vir na igreja, bonito, bonita, certinho, tal, tudo. Tem problema. Patologia. Isso afeta a personalidade. Isso afeta desejo. Isso destrói a amizade. Isso destrói casamento. Questão de tratamento, compreensão, cuidar daquilo. Não conhece a diferença entre o certo e o errado. Quando a pessoa não conhece entre o que é certo e o errado, a pessoa não tem juízo. A pessoa que não tem juízo quer dizer, não tem capacidade de julgar certo ou errado. Isso quer dizer, não tem juízo. Não obstante, a seus programas educacionais, eles reticência. Você sabia que a cultura, posso te provar isto, a cultura é do diabo. Não o ler e o escrever, mas, quero dizer, o colocar de sua cultura na igreja. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, nada contra isto. Mas colocar a cultura na igreja, conhecimento na igreja. Por isso que Paulo disse, eu não vim com cultura, eu não vim com conhecimento próprio, não vim com sabedoria humana, eu não vim com palavras persuasivas. O irmão Branham não veio com palavras persuasivas. A mensagem é assim diz o Senhor. Você entendendo ou não, ela é a verdade. Esse é o grande segredo. E a mensagem está sendo lida, está sendo pregada. Eu não entendi, amém.
Faz esse teste. Você vai ver como é que isso aí desce no seu coração automaticamente, que você menos espera. Porque você está sempre com um terreno preparado para o Espírito Santo. Mas quando você tem uma mente seletiva, tem, tal. Não entende isso aí, não entende isso aí. Tem gente que já vem para a igreja com o espírito armado. Alô, só eu não entendi. Você não vai entender nada nunca mesmo. O espírito está errado. O aeroporto está fechado, o Espírito Santo não desce. E o resultado? No que está o comunismo firmado? Ciência, cultura. Este é o Deus dele, Satanás. Vem? Isto é o que ele introduziu em Eva. Isto é onde eles ainda seguram conhecimento. Foi isso que a serpente disse para Eva: o dia que você comer dessa árvore, experimentar desse fruto, você vai ter a mente de Deus, assim que nem ele, sabendo o certo e o errado. Árvore do conhecimento. Foi lá e agora. Aí Deus toma um mensageiro com o irmão Brana, um homem sem qualificação nenhuma, acho que 5ª série, lá nos Estados Unidos não é nada. Tomou ele de uma família pobre, tomou de uma raça ruim e fez ele um homem manso. Olha, fazer um Brana manso não era fácil não, hein? Porque aqueles irlandeses, sangue quente, briguento, fez ele um homem manso, bom. Amém? Dominou a natureza dele. Dominou a natureza dele. Por isso que ele pôde depois dominar a natureza. Você entendeu o que é a palavra falada? Começa você dominando a sua natureza, para você depois dominar aquela. Mandar o sol parar, criar esquilo. Começa a praticar a palavra falada em você, no seu sistema, na sua natureza, com o seu cão negro. Agora isto, diz ele, agora isto está em nossas igrejas, está com os batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, todos. Alguma educação intelectual, algo grande, tal e tal, assim, isso simplesmente o afasta de Deus. Então aí que você tem que tomar cuidado. Esse é o grande segredo. Vou comprar, vou vender, vou estudar, não vou estudar, vou mudar, não vou mudar, vou sair desse emprego, vou para o outro. Afasta você de Deus ou facilita você aproximar mais de Deus? Me afasta mais de Deus. Está errado. Deus não vai nos dar nada para afastar mais dele. Deus permite certas coisas se apresentar para nós, para que ele fique vendo a nossa reação. Assim como ele deu a fé para Abraão, diz o profeta, depois ele quis ver a fé reagindo. É o teste. Que quando você diz eu tenho, Deus coloca uma situação na sua frente, ele quer ver se você tem. Então, quando você toma aquela decisão em função daquilo que ele esperava que você tinha, ele diz, de fato, agora sim, Abraão, creio que você me teme. Agora? O profeta disse, isso tinha que ficar para o nosso testemunho. Então é isto. Afasta de Deus. Então, se afasta de Deus, é errado. Não é uma receitinha simples? Pastor, posso em tal lugar? Aproxima ou afasta você de Deus?
A moça assim, tal, não é da mensagem. Aproxima ou afasta você de Deus? Um moço assim, aproxima ou afasta você de Deus? Eu moro nessa cidade e quero mudar para outra. Aproxima ou afasta você de Deus? Pronto. Parágrafo 169. Se afasta é errado, sim, senhor. Agora, descobrimos que isso satisfaz o desejo deles. Quando uma igreja vota em algo assim, a igreja escolhe algo assim, ele está falando do ministro aqui, de um ministro assim, isto mostra o que está na mente daquela igreja. Qual é o desejo deles? Pelo que eles têm sede. Eles querem dizer, nosso pastor tem a mente aberta. É liberal, né, Sara? Tem a mente aberta, é legal. Eles querem dizer, nosso pastor tem a mente aberta. Ele não proíbe o banho misto. Ele vai conosco. Olha aí, ó. E agora? Não, pastor, quero fazer uma viagem para o litoral e tal. Eu fui com 14 anos pastor litoral. Nunca tomei banho misto na praia. E aí? Ai, meu sonho é ir para o litoral. Vai então. Sei o que você vai fazer lá. Quero ver o mar. Vai fora de temporada e de segunda-feira, terça-feira, e escolhe uma praia bem deserta. Porque se você for na época de temporada, fim de semana, você vai encontrar todos os jacaré e as jacaroa, tudo tomando sol. Jacaré novo, jacaré velho, velha, tudo lá. Sei o que você vai fazer lá. Fica lá, você vai pegar o cheiro. Pastor, mas lá eu vou lá e ninguém vai saber que eu sou crente. Mas aquele com quem você vai prestar conta, sabe? Pastor aqui não vê, que ninguém vê. Mas que lá vê. Eu disse para uns irmãos esse dia, olha, eu fui 14 anos pastor litoral. Lá não tinha irmão andando de bermuda para a rua, não. Bermuda para a rua. Não, aquele litoral de bermuda aqui, camisa regata, um calor. Então, não tinha, não. É assim. Não, eu vou em tal lugar aí, eu vou na chácara, eu vou no sítio, lá tudo bem. Lá pode ir de bermudão, de camiseta e tal. Lá você não é crente, não? Uma garotinha disse para minha Sara, a filha do profeta, outro dia, seu pastor esteve na África, olha, está pegando no púlpito, né? Seu pastor esteve na África e quando ele voltou, ele tinha suas roupas, ele tirou suas roupas naquela noite, contando para a filha do Mombrana. Uma garotinha contando para a garotinha de Mombrana, e ele veio falar isso de púlpito. Ele veio da África e quando ele voltou, ele tirou suas roupas naquela noite, vestida com um shortzinho apertado, e dançou Huatussi. Acho que ele aprendeu a dançar lá. Huatussi para ele, para distraí-lo, porque ele esteve lá na África. Huatussi é uma tribo ali, vocês sabem. Então ele ficou lá. Quando você vive um pouco assim no meio de alguma coisa por algum tempo, você pega aquele espírito, toma cuidado. Eu me lembro uma vez que fui visitar um parente, isso é o tempo que eu era garoto. Fica uma semana na casa deles, voltei tudo cheio de mania, igual eles, vestindo que nem eles, com roupa, já trocando as roupas minhas, botando roupa que nem ele. É assim. Família tem espírito. O profeta diz, igreja tem espírito. O profeta falou, eu fui numa igreja onde o pastor balançava a cabeça, e todo mundo também balançava a cabeça. Eu fui numa outra que ele fazia um movimento assim com o braço, os membros faziam assim com o braço também. O outro falava tal coisa, todo mundo falava igual a ele. Espírito. O profeta disse, nós não viemos aqui para pegar espírito um dos outros, nós viemos aqui para receber o Espírito Santo. Vai no lugar, fica lá uma semana, e depois vem com o espírito da coisa. E vem com o espírito da coisa.
Pega, irmãos. Não é assim? Aí, o exemplo que eu dei, vocês lembram? Você pega na mão da pessoa que está gripada, né? Ou com uma infecção qualquer. Aí você tem um contato com ela, você adquire a enfermidade dela. Aí você vai embora. Aquela pessoa toma remédio, ela sara e você continua doente. Outro dia você encontra com ela, você pega na mão dela, você não pega o remédio dela. Ela já foi curada, você continua praguejado. Você vai ter que dizer agora, escuta, você andou comigo, você ficou uma semana aqui, por exemplo, você já modificou seu cabelo, seu sapato, sua saia, você mudou, tá? Mas escuta, eu estava errado. Agora você tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, está errado, eu tenho que mudar. Toma o mesmo remédio que eu tomei. Escuta aquela pregação daquele pastor lá, que foi aquele remédio que eu tomei. Ouça aquela fita lá. Como diz o profeta, ouça a minha fita. Ouça casamento, divórcio. Então, ele veio da África, teve lá com o Atussi e veio daquele jeito. Rapaz, olha só. Rapaz, eu gostaria que uma de minhas moças da minha congregação tentasse fazer uma coisa dessa, Atussi. Quer um profeta desse? Quer votar? Quer votar para ter um profeta desse na sua igreja? Eu gostaria de uma das minhas moças da minha congregação tentasse fazer uma coisa dessa. Para ver se eu ia ficar alisando a cabeça delas. Vem, isso mostra. E o pastor se assenta e ver uma de sua congregação, uma moça, 16, 18 anos ali, se despir dessa maneira e deixá-la fazer aquilo, isto mostra que ele saiu de uma fossa. Pastor que vê isso e não fala, não prega, isso mostra que ele saiu de uma fossa. Ele mesmo, um homem de Deus fazendo uma coisa como aquela exatamente. Isso soa vulgar. Na mensagem a intermitente luz, ele falou, isso é grosseiro para dizer de púlpito, mas se é uma verdade, tem que sair daqui. Isso soa vulgar, mas vejo que estou pregando através da nação também. Chegou até aqui. Mas você também sabe disso, irmão. Irmã, deixe-me lhe dizer isto, e é a verdade. Vai arrochar um pouco. O abutre gosta de coisas mortas. Isto é certo. E isso é a morte. Isto é exatamente correto. Mostra claramente. Isso mostra claramente aqui o que é a cabeça deles. Está falando do ministro. A cabeça deles, falando do povo, da igreja, assim. E a torre de controle deles. Quando fala da torre de controle, você lembra do quê? Do vigia, do atalaia. Isso mostra a torre de controle deles, o que eles dão, vem, o que há na alma deles. A alma deles anseia por coisas assim. A alma deles anseia por uma igreja altamente intelectual, onde as pessoas se vestem muito bem. O pastor toma 15 minutos ou 20, e se você passa, 15 minutos ou 20, e se você passa por cima disto, eles levam para uma junta de diáconos. E ele não deve dizer nada referente ao pecado. Ele não deve dizer nada acerca de usar shorts, nada sobre as pessoas fazerem isso, aquilo, aquilo outro. Ele não deve mencionar aquilo de maneira alguma. Se o fizer, a junta o coloca para fora. Veja o que é isto? Este é o filtro do homem que pensa deles. A Bíblia diz em São João 2,15, se vocês amam o sistema desse mundo ou as coisas desse mundo, é porque o amor de Deus não está nem mesmo em você. Agora, que tal o comportamento deles hoje no nome de igreja? Dançando quadrilha na igreja,
jogo de azar, bingo, festas, rock and roll dos adolescentes, twist, todas essas bobagens. Veja, esse Elvis Presley é um diabo dentro dos sapatos. Veja Pat Boone, Rick Nelson, o maior obstáculo que essa nação já teve, isso é correto. Eles dizem, eles são bastante religiosos, eles cantam hinos cristãos, isso não deveria, a igreja não deveria nem mesmo permitir uma coisa como aquela. Algum desses sujeitos saem por ali, à noite eles estão em algum estabelecimento de dança na beira da rodovia, por aí dançando, tocando música e tudo mais, e na noite seguinte eles vão para o altar e choram, e na outra noite estão tocando na plataforma. Meu Deus, meu Deus, até onde a imundície, até onde poderia a imundície ir, de qualquer modo? Sim, Senhor, Ele mesmo provou primeiro ser um homem de Deus, não toda esta coisa só porque Ele pode tocar uma guitarra velha ou algo, através do seu desejo. Você pode dizer quem está no trono do seu coração. Através do que você ama, isto é o que você diz. Você diz, bem, eu acho que essas coisas não têm importância, irmão Brana. Se o povo está assim, é porque o púlpito passou essa informação para eles. Mas tudo que é contrário à palavra de Deus tem importância sim. Bem, simplesmente recorde agora, em seu coração, você sabe o que está ali. Sim, Senhor, através de que a sua alma está se alimentando. Agora, o que a nossa alma quer se alimentar? A alma predestinada do eleito quer se alimentar da mensagem que veio predestinada para alimentar essa alma, e só se alimenta dessa mensagem. Esse é o nosso compromisso. Através do que a sua alma está se alimentando, pelo que tem sede a sua alma, você pode vir isto satisfazer aquilo. Se isto não é a palavra, então há algo errado, porque o Espírito Santo vive somente na palavra. Por isso que o nosso compromisso é com a palavra. Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos nos manter na fila. Ajude os que se afastaram da fila a vir para a fila. Ajude aqueles que não entraram na fila ainda, que eles possam entrar, Senhor, através dessa mensagem gloriosa. Quando você vem para cá, quando você prega isso, você ouve isso, algo te condena, mas algo te anima. Amém? Graças a Deus por isto. Quando o médico manda você fazer um exame, o médico manda você fazer um tipo de exame qualquer, ele quer que através daquele exame seja identificado qual é o seu problema. Ele não está com intenção de discriminar você, menosprezar você, abater você. Não. Ele quer saber qual é o problema para cuidar de você, para te dar o remédio certo. E essa mensagem faz esse diagnóstico na nossa vida, para que nós possamos tomar o remédio certo, eliminar o mal de uma vez. Senhor, se há em nós algum desejo errado, muda, Senhor. Muda isso em nós. A minha alma tem sede de Deus. Irmãos, nós nunca vivemos, o mundo nunca esteve numa condição como está agora. Em que tempo nós estamos vivendo? Mas se estamos aqui, temos sede por Deus. Amém? Você chega aqui desanimado, agora já está animado. Você chega aqui como um covarde, você já fica valente. Fala, não,
Não. Você já pega a espada de novo e fala, não, cadê o próximo? Cadê o próximo agora? Se vem meio incrédulo, você fica crente. Essa doença que parecia que era um monstro, virou agora um mosquito. Coisinha pequena. Coisa pequena. É isso que o Espírito Santo faz para nós. Amém? Nossa alma tem sede. Sede de Deus. A mensagem é Deus em letra. Por isso que o profeta disse, fique com aquilo que estão nas fitas. Fique com aquilo que Deus nos deu. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus nesta hora. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Se temos tido algum desejo de algo que não procede de Deus, pede para Deus mudar o nosso desejo, não? Desejo, irmãos. A mensagem veio para nos conscientizar. Você pode fazer um paralelo do espiritual com o natural nesta hora. Você vai no médico, você tem uma enfermidade, você está diabético, diabética, acima do peso. Ele diz, olha, você tem que se conscientizar. Ele pergunta, você bebe? Não, não bebo. Nem fim de semana, nem fim de semana. Você fuma? Não, não fumo. E vai te perguntando. E quer saber por que você está diabético. Por que você está diabético? O que está acontecendo? Você tem que parar de comer isso. Ah, doutor, disso eu não dou conta. Ah, como é que eu faço? Você vai morrer. Você vai morrer. Se você continuar por esse caminho, você vai morrer. É óbito. E o espiritualmente é a mesma coisa. Irmão, não é assim? Arrebatamento é isto. Arrebatamento é perder o espaço. Noé foi perdendo espaço. Nós temos que perder espaço. Não dá para crer nessa mensagem, viver essa mensagem e viver abraçado com o mundo. Não tem como crer nessa mensagem e viver aí trocando xicrinha de braço dado com essa parentalhada incrédula, com essas amizades incrédulas, escola, isso aqui, não tem jeito, gente. Você vai pegar o cheiro. Sim, nós temos que conviver, nós temos que nos relacionar. Não é disso que eu estou falando. Entenda do lado correto, do lado certo. Essa amizade sua está afastando você de Deus. Não, mas é minha prima, meu tio, meu primo, gente. E o Espírito Santo, como é que fica? É isso que nós temos que entender, gente. Fora disso é religião. De outro lado está a religião. Permitindo isso, está tudo bem, Deus só quer o coração e tal, o pastor é legal, é isso. Nós não queremos isso, nós queremos a palavra. Nós temos uma alma salva, essa alma tem que ser nutrida com a palavra. Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão nesta hora, por muitas vezes saciarmos nossa sede com coisas não lícitas. Nós temos sede. Sim, o ser humano foi feito para ter sede, é um clamor. Mas às vezes aceitamos o que o inimigo oferece. Mas quando Israel saiu do Egito, a sede deles era saciada por Moisés. A fome deles era saciada por Moisés, pela mensagem de Moisés. Assim também é a noiva de Jesus Cristo. Saímos do Egito espiritual e a nossa sede, a nossa fome é saciada pelo nosso Moisés, pelo nosso profeta, pela mensagem dele, sacia. Deus, coloca em ordem o nosso apetite, coloca em ordem, Senhor Deus, os nossos desejos, nos dê força, Senhor Deus. Muitas coisas nos são lícitas, mas não convém. Muitas coisas estão à nossa disposição,
Nós podemos ter, podemos comprar, podemos adquirir, podemos ir, podemos vir, podemos tocar, mas, Senhor, não está certo, não está correto. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Dê para nós esta maturidade, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Como eu sempre usei essa expressão, a ovelha não precisa de coleira. Não, ninguém está colocando coleira em ninguém. Estamos só ensinando você a ouvir a voz do bom pastor e seguir, e a mensagem é a voz do bom pastor. Queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo. Conceda isso para nós. Sacia, Senhor, a sede da nossa alma. Cura-nos, Senhor, liberte de todo mal, toda enfermidade. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Que o Senhor continue nos ajudando. Cumprimenta seu irmão, sua irmã. Diga: Deus te abençoe. Amanhã, escola dominical.